Fala pessoal, tudo certo? Bom, nesse vídeo eu vou tentar construir com vocês um quadro comparativo entre os sistemas capitalista e socialista, beleza? Então, o nosso objetivo aqui é colocar as características de cada um destes dois sistemas lado a lado para a gente poder observá-las. Tá? O nosso objetivo aqui não é comparar tentando encontrar um sistema melhor que o outro, um pior que o outro, até porque são coisas diferentes. A gente vai ver daqui a pouco que é difícil comparar capitalismo e socialismo, se a gente for tentar fazer uma análise imparcial. É lógico que se você enxergar o sistema capitalista com um olhar socialista, você vai encontrar uma série de problemas. O contrário também é verdadeiro. Se você enxergar o sistema socialista com o olhar capitalista, você vai encontrar também um monte de problemas. Então aqui o nosso objetivo é conhecer cada um deles e não fazer uma comparação para quem sabe chegar a uma conclusão sobre qual é melhor do que qual, tá bem? Se a gente parar para pensar, também o sistema socialista ele surge para se contrapor ao sistema capitalista. Teve um vídeo anterior aí que eu fiz onde eu contei um pouco da história do sistema capitalista, falei do surgimento dele, falei da evolução dele. O sistema capitalista hoje ele predomina no nosso planeta, então a nível mundial a gente pode dizer que a gente vive numa sociedade capitalista com algumas raras exceções, tá? Mas no passado a gente viu essas ideias socialistas surgindo e ganhando força no meio de pessoas que queriam construir, como que eu posso dizer, construir uma sociedade alternativa à sociedade capitalista, tá bem? Quando a gente fala de socialismo, a gente está falando principalmente de um sujeito chamado de Karl Marx, que viveu na Europa no século XIX. As ideias de uma sociedade mais ou menos nivelada em termos de condições, uma sociedade igualitária, elas são muito mais antigas do que o Karl Marx. O que o Marx fez foi pegar essas ideias e colocar tudo em livros, foi teorizar essa sociedade, tá? Ao longo do século passado, do século XX, nós tivemos países socialistas. A primeira experiência socialista acontece na Rússia no ano de 1917. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos países se tornam socialistas e aí a gente tem, depois da Segunda Guerra, um mundo dividido entre países que eram capitalistas e países que eram socialistas. Tá? Esse foi o auge da rivalidade dos dois sistemas. Daí a gente tem essa mania de comparar, né? Porque no passado eles de fato dividiram o mundo. Hoje a gente tem alguns pouquíssimos exemplos de países socialistas. O mais conhecido talvez seja a ilha de Cuba, onde o socialismo também passa por transformações. Da mesma forma que o capitalismo vai se transformando, o socialismo ele também se transforma. Então, se nós pegarmos o socialismo quando ele é colocado em Cuba no ano de 1959, aí compararmos aquelas ideias ao socialismo de hoje, a gente vai ver umas transformações. Naquele vídeo ao qual eu me referi, que eu contei a história do capitalismo, eu falei assim, que o mundo ele vai mudando e o capitalismo vai mudando junto. Com o socialismo é a mesma coisa. O mundo foi mudando e o socialismo ele foi mudando junto e hoje ele praticamente desapareceu. Joia? Então, estabelecidos esses pontos preliminares, eu acho que a gente pode começar então a colocar as características. É muito importante que a gente não tente escolher o melhor. Isso é uma questão de opinião, não é algo inerente ao sistema,
beleza? Então são modos de organizar uma sociedade diferentes. Então vamos lá, ó. Eu vou digitar aqui, eu vou construir esse quadro juntamente com vocês. Eu quero que vocês construam aí, eu daqui e vocês daí. Então, deste lado, eu vou colocar o sistema capitalista. Deixa eu centralizar ele aqui. Aqui, se eu coloco ele no meio, beleza. Aqui, deixa eu centralizar ele aqui também. E deste outro lado, eu vou colocar o sistema socialista. Então, eu vou começar por aquele que é mais comum para nós, que é o sistema capitalista, para depois, então, a gente explicar o que é o socialismo. Certinho? Então, ó, vamos lá. Primeira característica que eu queria colocar aqui é com relação ao trabalho no sistema capitalista. Esse trabalho, que o objetivo dele é o lucro. Então, por que as pessoas trabalham? As pessoas trabalham para dar metade da sua produção para o senhor feudal? Não, né? Por que elas trabalham? Elas trabalham para obter o seu lucro. Portanto, as relações de trabalho visam o lucro. Essa é a primeira característica do sistema. A segunda característica diz respeito às propriedades, que no capitalismo são predominantemente privadas. Então, quem é o dono das coisas? É o senhor feudal? Tipo, é de todo mundo? É coletivo? Tá? Então, a gente fala que as propriedades elas são privadas. Então, aqui há o predomínio faltam assim aqui, das propriedades privadas. Então as pessoas elas são donas das terras, das casas, das empresas, dos comércios, certinho? Aqui. Então, a terceira característica diz respeito ao funcionamento da economia. Então, no capitalismo a gente tem algumas leis, algumas regrinhas, tá? Eu vou chamar elas, eu não, né? Elas já existem. Então, eu vou falar da livre iniciativa, falar da livre concorrência e vou falar da lei de oferta e procura. O que é isso? Então, o que seria a livre iniciativa? Você é livre para fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Se você recebe o dinheiro e você quer gastar, e você não quer gastar, você quer investir nisso ou naquilo, você vai plantar, você vai criar algum animal, você vai montar um comércio, ou você não vai fazer nada, você vai guardar. Tá? Isso está dentro da tua liberdade de tomar a iniciativa que você quiser. Beleza? A livre concorrência vem nessa sequência. Então você é livre para concorrer com quem você quiser. Então você pode entrar em qualquer parte do mercado. Você tem essa liberdade. Então você pode concorrer. Se o mercado está saturado, tem muita gente fazendo aquilo, mas ainda assim você quer entrar, ninguém vai te dizer o que você deve ou não deve fazer, o que você deve ou não deve produzir. Você não vai estar proibido de fazer nenhuma atividade. Lógico, desde que essa atividade ela esteja dentro da lei. Tá? E quando a gente fala da lei da oferta e da procura, a gente está falando aí de um comportamento do mercado que vai definir os preços das mercadorias. E tem muito a ver com a quantidade de produtos que tem e com a quantidade de pessoas buscando esse produto. Tá? Então vou dar um exemplo aqui. A gente vê todo ano
deixa eu pensar, eu vou pensar no morango. Então, dependendo da época do ano que a gente tiver, a gente vai no mercado, o morango está caro. Então, quando não é época de morango e tem pouca gente produzindo morango, o que acontece? O preço da mercadoria, ela sobe, porque não tem muito morango. Então, quem quiser, paga um pouquinho mais caro. Agora, quando é época de morango, você vê os caras no semáforo, os caras na beira da estrada, vendendo 5 bandejinhas por R$10, por R$15. O que está acontecendo? Você tem muito produto no mercado. Então, o comprador, ele tem muitas opções. Se o cara colocar o preço dele lá em cima, o comprador vai olhar, ele olha para o lado, tem outro cara vendendo a mesma coisa, mais barato, e ele vai lá. Então percebam que quando tem pouco produto no mercado, o preço sobe. Quando tem muito produto no mercado, o preço ele cai. Tá joia? O mesmo acontece com a quantidade de pessoas que estão querendo comprar determinada mercadoria, determinado produto. Se tem muita gente querendo comprar um produto, o que acontece com o preço? Ele sobe. Tá? Porque como eu tenho muitos compradores interessados, eu posso pedir um pouco mais caro, vamos colocar dessa forma. Agora, se eu tenho menos pessoas interessadas no produto, o que eu tenho que fazer? Eu preciso achar uma maneira de convencer essas pessoas a comprar. Então, o que eu faço? Eu abaixo o preço. Porque se eu deixar caro, já não tem muita gente querendo comprar. Aí que eu não vou vender mesmo. Tá? Então, a lei da oferta e da procura, ela ajuda a gente a entender um pouco a variação de preços de uma mercadoria. Então, ela se relaciona com a quantidade de mercadorias que a gente tem disponível e também com a quantidade de pessoas que estão a fim de comprar aquele produto. E, por fim, a gente tem uma característica do capitalismo que é sociedade dividida em classes sociais. Então a gente tem a sociedade dividida em classes. E o que vai definir eu pertencer a essa classe ou aquela classe? O meu poder de compra, o meu poder de consumo. Tá? Então as pessoas saem de uma classe e vão para outra, sobe, desce dessa classe, tá? Esses degraus, a depender do quanto elas conseguem consumir, quanto de dinheiro que elas têm. Tá? Existem algumas sociedades que até tinham classes, mas essas classes elas eram irreversíveis. A gente tem um bom exemplo que nós vamos estudar mais adiante na Índia, que houve um tempo em que a sociedade era toda dividida em classes, mas como o que dividia as classes era a religião, as pessoas não poderiam sair de uma classe e ir para outra. Agora aqui, como é o consumo, como é a renda, se a pessoa está consumindo mais, ganhando mais, ela vai subindo de classe ou descendo, caso haja o contrário. Beleza? Então, no capitalismo, as classes, elas fazem parte do pacote. Vamos pensar agora nas características do sistema socialista. Bom, como que funciona o trabalho no socialismo? O trabalho aqui, ele não vai visar o lucro. Nessa sociedade, o trabalho, ele tem uma função social. Tá? Então as pessoas elas vão trabalhar porque todo trabalho é importante para manter a sociedade. Independentemente daquilo que o cara faz, todo mundo é necessário. Então aqui eu vou colocar que o trabalho possui uma... Vou colocar de outra forma. O trabalho, ele visa o bom funcionamento da sociedade. Tá? Em outros lugares vocês vão encontrar outros termos, mas eu coloquei dessa forma para mostrar que as pessoas trabalham não pelo lucro, mas sim porque elas precisam contribuir com o funcionamento da sociedade. Beleza? E no caso das propriedades no socialismo? A maior parte delas pertence ao Estado.
Tá? Então, as lavouras, as indústrias, os comércios, a gente tem o predomínio, faltou o acento de novo, de propriedades estatais que pertencem ao Estado, né? Portanto, elas são públicas. Ixi, eu não coloquei ponto final em nenhuma frase, hein? Deixa a professora de português assistir a esse vídeo. Aí, beleza. Com relação ao funcionamento da economia, a gente costuma dizer que no socialismo nós temos uma economia planificada. O que isso quer dizer? Mais ou menos o mesmo padrão de vida, mais ou menos o mesmo salário, tá? É uma economia que vai tentar planificar todas as atividades, tá? Não vão haver atividades melhores do que as outras porque pagam melhor, tá? Então aqui nós temos uma economia planificada. E por fim, o socialismo ele objetiva uma sociedade igualitária, sem classes. Sem classes sociais. Tá? Então aqui é colocar todo mundo mais ou menos no mesmo patamar. É óbvio que vão ter os membros do partido político, tá? Vão ter os militares, tá? É óbvio que as pessoas elas vão ser diferentes em suas funções, mas não vai haver o fator lucro para diferenciá-las em classes. Um negócio que eu esqueci aqui é com relação aos salários, né? Existe um controle do governo sobre os salários para tentar manter essa igualdade. Economia planificada e controle governamental sobre os salários das pessoas, tá bem? Então aqui, galera, deixa eu aumentar a telinha aqui para o pessoal ver como é que ficou. Então tá jóia. Então aqui o objetivo não é a gente pegar, esse é melhor que aquilo e tal, não, isso é bobeira aqui pra gente, tá? É lógico que cada aluno, cada pessoa acaba desenvolvendo uma simpatia maior por esse ou por aquele. Mas aqui o nosso objetivo é perceber as características de cada um e lembrar que o socialismo ele nasce para tentar construir uma sociedade diferente da capitalista, tá? Então é uma ideia alternativa, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu tentei colocar aqui de uma maneira bem simples. Mais adiante, conforme os anos forem passando, a gente vai encorpando essa nossa explicação, acrescentando mais alguns termos, mas em linhas gerais, se vocês conseguirem entender o que está nesse quadro e aquela historinha que eu contei no começo do vídeo, olha, isso tá bom demais, certinho? Então é isso aí, moçada.